dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Vou me apresentar primeiro. Eu sou Celso Peretti, eu sou missionário em tempo integral, desde o ano 2000. Larguei minha carreira de jornalista, professor de inglês, para me dedicar integralmente às missões, aqui no Brasil, também fora do Brasil, onde o Senhor tem nos enviado a evangelizar. Também sou escritor, já tenho 5 livros publicados, já estou trabalhando em mais um agora, e acabamos de chegar também de uma peregrinação lá nos Santuários Marianos. Foi uma bênção muito grande, uma graça muito grande, e com a graça de Deus também estamos aqui, esse retiro maravilhoso, aqui nessa comunidade maravilhosa, e para falar de um tema apaixonante, um tema que eu creio que é o mais importante de todos os temas, que é sobre viver pela fé. Diga comigo, viver pela fé. Viver pela fé. Eu, na minha opinião, o tema mais importante de todos os temas, viver pela fé. E é uma história de uma senhora viúva, e ela, muito idosa, e tinha vários filhos, e numa situação muito difícil. Aí ela clamava todos os dias a Deus: Senhor, por favor, manda alimento para os meus filhos. E clamava, e bradava a Deus todos os dias, e uma situação muito difícil mesmo. E ela clamava em voz alta, rezava, e aí tinha um vizinho dela que era um ateu convicto, um homem muito perverso, e um zombador, um livre pensador, como hoje existem muitos, A gente conhece muitos livres pensadores, zombadores, que fazem pouco caso da graça de Deus. E esse homem disse: mas esta mulher acredita que Deus vai mandar alimento para ela? Eu vou pregar uma peça para essa mulher. Aí ela, um dia, depois de ficar enfadado com aqueles clamores daquela mulher, ele foi no supermercado um dia, mas fez uma compra gigantesca, e bem cedinho colocou na frente da porta da casa da mulher, mandou aquele caminhão lá descarregar, mas uma compra gigantesca, tudo que fosse possível, e se escondeu atrás de uma árvore. Aí depois a mulher acordou de manhã, abriu a porta, viu aquele alimento, disse: meu Deus, obrigado, porque tu ouvistes a minha oração, mandastes alimento para os meus filhos, para a minha casa. E aí o homem saiu de trás da árvore, que estava escondido lá, e disse: ei, minha senhora, não foi o teu Deus não que mandou esse alimento aqui para você não. Esse alimento fui eu que comprei com o meu dinheiro. Se teu Deus não tem poder para isso, foi o meu dinheiro que comprou esse alimento. Aí a mulher olhou para ele, olhou para o céu e disse: obrigado, Senhor, porque mandaste alimento para os meus filhos, e o diabo pagou a conta. Queridos, se a gente perguntasse durante esse retiro, nós vamos falar sobre a fé, viver pela fé. Então, no primeiro momento, essa primeira pregação antes da Santa Missa, nós vamos falar propriamente o que é a fé. No segundo momento, nós vamos falar sobre as consequências da perda da fé, que são terríveis, são medonhas, de arrepiar os cabelos para quem ainda tem, E depois nós vamos falar ainda no dia de hoje sobre as maravilhas do poder da fé, correto? Na terceira pregação. Então, primeiro, o que é a fé?
O que significa viver pela fé? Se você dissesse assim, qual é o meu programa de vida? Qual é o programa de vida seu? Você disse, não, o meu programa de vida é viver pela fé. Porque a partir daí tudo acontece a partir da fé. Certo? Vamos abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus. Pode abrir em Atos capítulo 14, versículo 27. Atos 14, 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27. Encontraram, amados? Sim. Tranquilo? Muito bem, vamos lá então. Ali chegados, reuniram a igreja e contaram quão grandes coisas, presta atenção nisso, quão grandes coisas Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Certo? Veja, quão grandes coisas Deus quer fazer na sua vida, a partir desse retiro. Você crê nisso? Sim. Deus quer realizar grandes coisas na sua vida. É isso que a fé opera. A fé, ela realiza grandes coisas na nossa vida. Coisas que superam tudo aquilo que humanamente é possível, tudo aquilo que a nossa lógica humana consegue entender. Por isso que aqui diz, mas é preciso aqui o quê? Entrar, ali diz como abrir a porta da fé. Veja, atrás de uma porta, o que existe? Existe algo? Não existe? Enquanto você não entrar por esta porta, você não vai saber o que está para além dessa porta, o que está ali entesourado, os tesouros que estão ali, as realidades que estão ali para além dessa porta. Eu pergunto, você já entrou pela porta da fé? Quanta gente ainda vive na incredulidade, na murmuração, vive ainda na lógica humana, vive ainda na maneira de pensar deste mundo, não vive pela fé. Então veja, nós estamos aqui porque Deus quer que esse final de semana nós entremos pela porta, essa porta da fé, para que possamos nos apropriar daquilo que está ali dentro dessa porta, certo? Veja, tem coisas maravilhosas para além dessa porta da fé. Existem novidades, existem realidades novas para além da porta da fé. É preciso entrar por essa porta, certo? Veja, você tomou a decisão de vir aqui. Talvez o diabo disse assim para você: ei, vou lá ouvir sempre as mesmas coisas, né? Encontrar sempre as mesmas pessoas, as mesmas chatices, as mesmas músicas, mas você teve fé. Você não deu ouvidos à voz do demônio, e por isso você vai entrar por essa porta nesse retiro, e você vai entrar na posse de realidades novas, para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde, para o teu ministério. Deus quer tirar a gente desta paralisia. A falta de fé paralisa a pessoa, correto? Veja, Jesus uma vez curou uma mulher que Satanás a paralisava ela. Diz a palavra que Satanás paralisava ela. Esta mulher que Satanás paralisava não deveria ser curada no dia de sábado? Ei, amados, se a gente perguntasse assim, qual é o maior poder que existe no mundo? É o poder da fé. Poder da fé. A fé
Por isso que o demônio, Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele vem senão para furtar, matar e destruir. Se a gente perguntasse o que o diabo quer mais, o que ele quer roubar, acima de tudo, da nossa vida? É a nossa fé. Porque se ele conseguir fazer com que percamos a fé, pronto, aí ele consegue o seu maior triunfo sobre cada um de nós. Aqui, amados, então a fé, ela é absolutamente tudo para nós. Veja, abre por favor, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, que é o tema dessa pregação, desse retiro. Hebreus capítulo 10, versículos de 35 a 39. Encontraram? Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Diz assim: não percais esta convicção que está vinculada a uma grande recompensa. Correto? Está vinculada. Tem um vínculo, uma ligação. Certo? Se romper esse vínculo, se perde a recompensa. Correto? Eu já vou falar que recompensa é essa. Então não percais, ou seja, nós podemos perder a fé. Fé ou você vive ou você perde. A pessoa quando ela vive pela fé, ela vai para frente, ela progride. Quando ela perde, ela retrocede. Cuidado então, e aqui diz: não percais essa convicção. Porque todo o trabalho do diabo em cima da gente é que percamos a convicção nas promessas de Deus. E a fé, meus irmãos, é justamente crer na realização das promessas de Deus. Certo? É crer que Deus realiza as suas promessas. Aqui, pois vos é necessário o quê? A perseverança, correto? Conhece gente que abandonou o caminho? Conhece pregador que hoje se tornou pior do que os piores? Conhece gente assim? Quanta gente abandona o caminho, não persevera, faz as pazes com o diabo, correto? Então, é necessário a perseverança, não basta começar bem, é preciso terminar bem, para fazeres a vontade de Deus e alcançardes o quê? Os bens prometidos. Os bens prometidos. Queridos, deixa eu dizer aqui, a fé, isso tem que ser a nossa maior convicção. A fé, qual é o que a fé nos assegura acima de tudo? A fé, ela realiza grandes coisas nessa vida, certo? Grandes coisas maravilhosas. A fé, ela realmente é capaz de operar coisas maravilhosas nessa terra. Porém, o que a fé nos assegura acima de tudo é a vida eterna. É a nossa salvação. É a nossa o quê? Salvação. É a vida eterna. É a nossa salvação. Eu vou falar sobre as consequências da perda da fé na segunda pregação, que são terríveis. E aqui, alcançados os bens prometidos, e a maior promessa de Deus é a vida eterna.
Não existe maior promessa. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que poderia ser maior para nós do que a vida eterna? Não existe nada mais importante. Não há maior decisão, portanto, não há decisão mais importante para você, para mim, do que ter Jesus como meu Salvador. Não há decisão mais importante do que eu aceitar Jesus como meu Salvador, eu confessar o seu senhorio, porque isso me dá a vida eterna. E aqui, ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá e não tardará. Olha, pelo andar da carruagem, não sei se o mundo dura mais 15 anos, viu? Antes da segunda vinda de Jesus, quando Jesus vai botar a ordem na cozinha, quando Jesus vai eliminar toda essa podridão que existe no mundo, aí os maus vão ver o que é bom para a tosse. Eles vão ver as consequências da sua falta de fé, da zombaria, da incredulidade, da impiedade, da indiferença, do pouco caso da graça de Deus, os corruptos, os mentirosos, os envenenadores. Meu Deus, quanto pecado neste mundo, quanto a desobediência, quanto ofensa a Deus, quanto ultraje aquilo que é sagrado, quanta desconfiança das promessas de Deus. O homem de hoje é um homem absolutamente carnal, um homem soberbo, é um homem que é o centro do universo. É o homem, ele se tornou o seu próprio Deus. A verdade está dentro de mim. Não quero saber de verdade revelada, não quero saber desse Jesus. Não, eu sou o centro, é a minha razão. E eu vivo para satisfazer os meus apetites carnais. Como dizia lá no tempo do Império Romano, um Deus no céu, um imperador na terra, né? Então Deus cuida dos assuntos dele lá e eu cuido dos meus assuntos aqui, não é? Não é um homem de hoje? Não é o homem de hoje que idolatra o sexo, idolatra o poder, idolatra o dinheiro? Não é isso que a gente vê? À custa da vida eterna, à custa da sua salvação, à custa da perda da sua alma. Meu Deus do céu, misericórdia. Hoje, os meios de comunicação, a rede esgoto de televisão, quer dizer, os filmes, Hollywood, eles apresentam o mundo como uma grande Disneylândia, né? Um grande Beto Carreiro World, né? Que tem lá em Santa Catarina. Então o mundo é um grande parque de diversão, né? Então vamos entretenimento sem fim, gozo sem fim, droga sem fim, bebedeira sem fim, sexo sem fim, droga, tudo. E olha só, o homem deixou de viver pela fé, e as consequências estão aí. Jesus revelou para Santa Faustina: eu mando os meus profetas para falar, quando não os ouvem, eu falo pela natureza. Papa Bento XVI disse, ele leu a Constituição da União Europeia, né? Que é um balai de gato lá. Então fizeram uma Constituição, não sei, são quase 30 países lá, tem uma Constituição, União Europeia, e não foi mencionada as raízes cristãs que a Europa, ela floresceu, cresceu, prosperou nas raízes cristãs, a vida monástica, as universidades católicas, filosofia,
ciências, grandes padres que foram grandes inventores. Você sabia que o inventor do rádio foi um padre brasileiro, Lando de Moura, lá de Porto Alegre, padre jesuíta? Foi ele que inventou o rádio, antes de Marconi. Só que o governo da época, um governo ateu, não deu atenção, não se interessou e ali ele demorou muito para patentear, mas foi um padre brasileiro que inventou o rádio. Pode pesquisar, Lando de Moura. Não sabia. Sim. Sabia. E a desgraceira que foi também a expulsão dos jesuítas, né? O Marquês de Pombal, maçom, o homem que mais prejudicou o Brasil em todos os tempos. Havia grandes cientistas que vieram da Europa, portugueses, alemães, italianos, tantos outros, né, que vieram de outros países e criaram um sistema de ensino incrível, igual da Europa. E aí veio esse Marquês de Pombal e expulsou os jesuítas de todo o reino de Portugal, Espanha, dos reinos lá. E aí a educação até hoje não se recuperou. Até hoje está capenga a educação, né? Por causa de um homem perverso. Inveja, perseguição à igreja, falta de fé, não é? É aquilo que o Papa Bento XVI falou, né? Que ele leu a Constituição da União Europeia. Ele falou: olha, o homem de hoje declarou a morte de Deus, mas a declaração da morte de Deus é um ato suicida. É a declaração da morte do homem. É a declaração da morte do homem. É um ato suicida. Olha, Estados Unidos aí, o presidente Biden, totalmente pró-aborto, né? Tivemos aqui um casal de americanos que falaram sobre pró-vida, né? Não faz muito tempo, né? Eu os traduzi aqui. E o atual presidente dos Estados Unidos é totalmente católico, batizado, pró-aborto. E o Papa João Paulo II, quando esteve nos Estados Unidos, ele disse: olha, um país que mata os seus filhos não tem futuro. E agora o Macron lá, aquele filho da serpente, lá da França, um demônio encarnado, aprovando a Constituição, cláusula pétrea, direito ao aborto, um verdadeiro demônio, esse Macron, lá da França, né? E aplaudiram, colocaram até uns lasers na Torre Eiffel lá, né? Meu corpo, minhas regras, desenharam lá na Torre Eiffel, lá com laser, né? Então veio chamados a... Eu pergunto qual é a recompensa, vamos falar sobre isso depois, né? E nós temos que ter cuidado, meus irmãos, viu? Porque diz aqui, olha, meu justo, o 38, né? O meu justo viverá pela fé. Esse é o grande desafio nosso, meus irmãos. Neste mundo terrível, ateu, materialista, marxista, ou então o marxismo, né, declarou a morte de Deus, declarou a religião como ópio da humanidade, e o capitalismo de hoje fez do dinheiro o seu Deus. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Isso dá margem ao marxismo, dá margem a toda espécie de salvadores da pátria que se tornam verdadeiros ditadores, como temos hoje no Brasil. Então, o meu justo viverá pela fé. Então veja, amados, a fé, ela necessariamente tem que produzir em nós uma conversão, uma mudança de mentalidade, uma adesão às verdades reveladas em Jesus Cristo. Se a gente pergunta o que o catecismo fala sobre o que é o Evangelho, nós cremos no Evangelho, nós vivemos o Evangelho, a boa nova. O que é o Evangelho? O catecismo da igreja diz que o Evangelho é a revelação em Cristo Jesus da misericórdia de Deus para com os pecadores. Isso é o Evangelho, é a revelação. O que é revelar? É mostrar o que está para além do véu. Existe um véu que não me deixa enxergar o que está escondido, correto? Então eu revelo, eu ergo o véu e eu enxergo o que está atrás do véu. Ora, Jesus ele veio revelar, ele ergueu o véu, e então a partir desse momento, o que foi revelado
eu preciso crer, aderir e viver de acordo com aquilo que foi revelado. Para quê? Para que eu tenha uma participação na vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida, irmãos, pelo amor de Deus, olha só isso. Será que é algo tão simples assim? Será que é algo tão vida eterna, meus irmãos? Será que é algo assim tão corriqueiro? É muito maior do que a gente imagina. Olha, meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. Irmãos, mas eu pergunto, você está disposto a assumir as consequências da fé? Está disposto? Meu justo viverá pela fé. Porém, se ele se desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Ai, 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 eu vou falar sobre isso na segunda pregação. A ruína, que é a consequência da perda da fé. É medonho o negócio, viu? Olha, não sei, tire as criancinhas da sala. As consequências da perda da fé. Viu? Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa... Você está desanimado? Irmãos, para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Para a nossa salvação. Qual que é a citação? Hebreus capítulo 10, de 35 até o 39. Hebreus 10, 35 a 39. Irmãos, aqui está. Jesus, ele diz: quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé sobre a terra? Vai encontrar fé sobre a terra? Deixa eu dizer uma coisa aqui: o mundo está em crise desde que Adão e Eva pecaram. Estará em crise até a segunda vinda de Jesus. O mundo, ele é um campo de batalha. Ele não é uma Disneylândia. O mundo, os demônios estão soltos pelo mundo para perder as almas. Nós temos 3 grandes inimigos que combatem contra nós e contra quem nós combatemos. Se você não sabe disso, coitado de você, coitado de mim, porque eu não vou tomar as medidas necessárias para não ser derrotado. Qual é o inimigo? O primeiro inimigo é o inimigo dentro de nós, que é o que a gente chama concupiscência. A concupiscência, não é? Essa inclinação, certo? Essa inclinação que a gente tem para o pecado, para o vício, para o erro, para tudo aquilo que é mundano. E nós sabemos muito bem, eu sempre digo, é muito fácil a gente vencer uma tentação, muito fácil, quando a gente não está sendo tentado. Mas quando a tentação, ela bate a nossa porta, meu amigo, se você não tiver fé, se você não tiver oração, jejum, penitência, se você não tiver o Espírito Santo, irmãos, a gente cai igual pato e vem as consequências. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Romanos 6:3. O salário do pecado, a morte. E aqui está uma das principais, um dos principais triunfos do diabo no mundo de hoje, é a perda do sentido do pecado.
que o Papa Pio XII colocou em palavras quase proverbiais. Ele diz que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Nada mais é pecado. Nada mais é pecado. Então a fé, ela necessariamente muda a minha mentalidade. Então o inimigo, nós temos o inimigo à nossa volta, que é essa mentalidade mundana, correto? Essa maneira de viver do mundo, de pensar quem pode mais chorar menos, cada um para si, Deus para todos. Qual é a mentalidade do mundo? Uma pessoa que não tem fé. Uma pessoa que não tem fé, ela olha o mundo como um lugar para se gozar dos prazeres. E ela olha assim, qual é a visão do homem mundano? Eu tenho um tempo limitadíssimo para me aproveitar a vida, porque eu sei que a morte vem, e depois ninguém sabe se existe um céu, um inferno, nunca ninguém voltou do outro lado para dizer se existe ou não. Então eu tenho que aproveitar, eu tenho que dormir com todo mundo, eu tenho que consumir tudo que é droga, tudo que é prazer, eu tenho que... É aquilo que é o rico, né, que dava festas esplendorosas todos os dias, né, e não tinha um olhar para as coisas de Deus, para a caridade, para a vida eterna, né, os tesouros que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Então a pessoa que não tem fé é justamente isso. A Bíblia diz que as coisas que a gente vê são passageiras, as coisas que nós não vemos são eternas. As coisas que não vemos são eternas. Por isso que o diabo ele fica sempre soprando no nosso coração. Não troque o certo pelo duvidoso. Na cartilha do diabo, o que é o certo? É aproveitar a vida, né? É aproveitar a vida. Vira um retiro aqui, final de semana, pelo amor de Deus. É o fim da picada para os homens do mundo. É perda de tempo, é gente de cabeça fraca, né? Nós somos, para o mundo, nós somos ratos de igreja, nós somos carolas, beatos, somos benzedores de trovada, né? Não é assim que o mundo olha para a gente? Gente fraca, gente de cabeça fraca, que não estão na realidade. Então, na cartilha, o que é o certo? É o gozo, é aproveitar. E o duvidoso na cartilha do diabo, o que é? É a vida eterna. Por exemplo, a castidade. Uma pessoa que tem fé, ela crê na palavra, certo? A pessoa que tem fé, ela crê O que é a Bíblia? A Bíblia não é um livro que fala de Deus. Não. Livros que falam de Deus, existem aos milhões. Espiritismo, maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, cientologia, logosofia, né? Meditação transcendental, uma infinidade aí de crenças, de doutrinas, filosofias que falam de Deus. Até se pegar uma nota aí na sua carteira, está escrito lá, Deus seja louvado, né? Em Deus nós confiamos, não sei o que está escrito ali, né? Se olhar o estatuto dos partidos políticos lá, você chora, né? Da beleza dos textos, né? A prática é bem outra, né? Então a Bíblia não é um livro que fala de Deus. A Bíblia é o próprio Deus falando pessoalmente para cada um de nós. Por isso a religião católica não é a religião do livro, é a religião da palavra. É a religião da palavra. Verbo de Deus. Estava ali na área de apoio, ali tem um quadro da Anunciação, né? Onde o Verbo de Deus fez carne. O Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Certo? Então, e também a Igreja Católica não é a religião da cruz, porque cruz, até hoje, eles crucificam gente por aí, tem gente sendo crucificada por aí, mas não produz redenção. A religião católica é a religião do poder da cruz.
certo? Então quando vem um protestante aí de meia pataca, meteu o pau na cruz aqui, você diz, não, meu irmão, a minha religião não é a religião da cruz, é a religião do poder da cruz, que destruiu o império de Satanás. Na cruz Jesus destrói o império de Satanás, cancela a nossa culpa. É o poder da cruz, poder redentor, salvador, salvífico. Então, o mundo despreza essa palavra, né? A mentalidade do mundo. Se você, por exemplo, vê um sujeito aqui, né? Por exemplo, muita gente poderia ter vindo aqui e não veio. Mas se põe um sujeito ali para falar sobre, não sei, qualquer outro assunto aí, lota, né? Na verdade? Tipo McDonald's. Isso é coisa medonha, meu Deus do céu. Então, por isso que eu digo, olha, as Sagradas Escrituras, o autor é o Espírito Santo. Se usou, claro, de mãos humanas, autores humanos, mas o autor das Sagradas Escrituras é o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você, olha, a Bíblia diz assim, olha, a precipitação só traz penúria. Então nunca tome uma decisão sem antes consultar a palavra de Deus, sua vida, correto? Que ali, para qualquer pergunta do coração humano, existe uma resposta nas Sagradas Escrituras. Qualquer pergunta que você fizer, existe uma... Eu lembro quando eu fui para a África, eu estive lá 14 vezes, ano passado estive lá, na Tanzânia, já estivemos em Ruanda, Quênia, Gana, África do Sul, Tanzânia, tem uma possibilidade de ir para o Congo agora, no mês de julho. Então, eu lembro, olha só como a palavra de Deus ela é infalível. Você sabe que Romanos capítulo 3, né, fala assim, que todo homem há de ser considerado mentiroso, e só Deus há de ser considerado veraz. Você já mentiu? Eita! Se eu falar para vocês que eu já passei cheque sem fundo, misericórdia, mas já passaram para mim também, viu? Antes da minha conversão, viu? Fica com medo, viu? Mas aqui diz assim, de modo porque Deus há de ser reconhecido como veraz. Primeira coisa, irmão, quando a gente entrar no céu, que nós vamos entender e ver e constatar é a veracidade de Deus. A veracidade de Deus, que Ele cumpre todas as suas promessas. A veracidade de Deus. Nós vamos ter um total entendimento da veracidade de Deus. E o grande problema, de modo, porque Deus há de ser reconhecido como veraz e todo homem como mentiroso, né? Assim serás reconhecido justo nas tuas palavras e vencerás como julgares. Então veja, a fé é uma adesão à palavra de Deus. Você sabe que o problema maior do mundo hoje qual é? Não é problema econômico, não é problema climático. Todos esses problemas que existem no mundo, eles são consequências de um problema só: a perda do temor de Deus. Correto? É o que aconteceu com Adão e Eva. Perderam o temor de Deus, deixaram de crer na veracidade de Deus e enveredaram por um caminho de desobediência e desconfiança, deram ouvidos ao demônio, pai da mentira. Misericórdia, Senhor. O demônio nunca tinha dado um copo d'água para Adão e Eva, nunca tinham compartilhado o sinal de internet com eles, né? E eles renunciaram ao paraíso, a
felicidade plena para dar ouvidos ao pai da mentira que mentiu para eles, trapaceou, ludibriou. Irmãos, e quando a pessoa perde a fé, é exatamente isso. Ela passa a dar ouvidos, ela renuncia à verdade revelada, às promessas de Deus, ela desconfia da palavra de Deus, envereda pelo caminho da desobediência e colhe as amargas consequências da sua incredulidade. E muitas vezes a gente se estrepa na vida justamente porque a gente duvida da palavra de Deus. A gente se lasca feio, não é? A gente dá os pulos na água porque a gente duvida da palavra de Deus. Enveredamos por um caminho de pecado, de vício. Por isso, amados, a fé, ela faz com que a gente vença esses três inimigos. O inimigo dentro de nós, que é essa concupiscência, que nos arrasta para o pecado. O inimigo à nossa volta, que é o mundo, essa mentalidade mundana, terrível, devassa, perversa, que é disseminada, propagada, premiada, aplaudida por todos os meios de comunicação. Não é? Por que não está aqui a Rede Globo transmitindo ao vivo esse retiro? Não, porque não dá audiência, transmitir lá tudo que é demoníaco, né? Eles têm um pacto com o demônio mesmo, né? São servos de Satanás mesmo. Hollywood é a mesma coisa, né? Então vencer o inimigo acima de nós, que é o demônio, correto? É não dar ouvidos à voz do demônio. E claro, meus irmãos, aqui isso exige de nossa parte uma humildade, certo? Eu sempre digo, sabe qual é a cura? A cura que os homens precisam hoje? Eu sempre penso, tem um remédio que pode curar a humanidade hoje, chama-se dobradiça. Sabe essas dobradiças de porta? Entregar uma dobradiça para a pessoa colocar aqui na coluna cervical, para ele se dobrar, né? Diante da verdade revelada, diante de Jesus. Homens, a Bíblia diz, homens de dura cerviz. Homens de dura cerviz, que não se dobram à vontade de Deus, né? E o Deus que é amor, um Deus que só pensa em nos amar, que incrível, não é? A gente pensa assim, Deus quando pediu a Abraão que sacrificasse a vida do seu filho Isaque, Deus deteve a mão de Abraão, quando estava prestes a sacrificar o seu filho, mas Deus não deteve a mão dos pecadores quando crucificaram o seu filho, para nos salvar. Por amor, puro amor. Nós que éramos inimigos de Deus, objetos da ira divina, réus de uma morte eterna, Deus manda o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar do império de Satanás, para nos restituir a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, certo? Por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículos de 1 até 5, diz assim, olha só isso: justificados, pois, pela fé. Justificados, pois, pela fé. Temos a paz com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus. Nós que éramos réus de uma morte eterna, de um crime inafiançável, destinados a um castigo eterno, às abissais masmorras do inferno. Nós éramos réus condenados à morte eterna.
Não tínhamos como sair dessa dívida. Jesus dá a sua vida para nos salvar. Quando o homem não tinha como ir até Deus, que o pecado foi uma ofensa contra Deus, e somente Deus poderia perdoar o homem, Deus ele desce até o homem, se faz homem, e paga um altíssimo preço, a sua vida, a última gota do seu sangue, para pegar o homem e levá-lo novamente até Deus, para abrir para todos os homens, todos nós filhos de Adão, as portas da eternidade. Irmãos, e para nós entrarmos na eternidade, é preciso fé, é preciso obediência. Fé, meus irmãos, é que justificados, ou seja, não temos mais dívida, foi feita justiça em nosso favor. Justificados, pois, pela fé temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela é em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Em ninguém mais. É em Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos o quê? Firmes. Eu pergunto, você está firme? Você está firme? Dá uma olhadinha aí pro teto aí. Está cheio de luz, né? É? Tem umas acesas e tem umas apagadas. Mas todas estão aqui dentro dessa igreja, né? Tem gente que está dentro da igreja, mas está apagado. A luz da fé já se apagou. Não adianta, você pode ser... Quanta gente dentro da igreja, mas igual essas luzes aqui não emitem luz. Jesus diz, vós sois sal da terra, vós sois a luz do mundo. E queridos, deixa eu dizer uma coisa. A fé não nos isenta de sofrimento, correto? Não nos isenta do sofrimento, mas São Paulo diz, somos oprimidos, abatidos, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou e se entregou por nós. Somos considerados miseráveis, tido por esterco, por nada, aos olhos do mundo, mas enriquecendo a muitos. E aqui diz, por Ele que estivemos aqui, e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. A glória de Deus. Irmãos, o que é a glória deste mundo comparada à glória de Deus? Olha esses grandes artistas, esses homens poderosos, né? Impertigados, improados, que se gabam de tudo e que não têm um olhar para Deus, não vivem pela fé. No dia da morte, meus irmãos, viram pó e cinza, que não serve para nada. Por isso que a palavra de Deus diz, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. A carne de nada vale. Queridos, nós somos destinados à vida eterna. Essa vida eterna somente pela fé. Os sofrimentos que você passa, que eu passo, e você sabe quais são os seus sofrimentos. Mas, irmãos, tudo isso nos dá um peso de uma glória eterna. E a Bíblia diz que os sofrimentos da vida presente são absolutamente nada comparado à glória que está nos reservada nos céus. A glória dos céus. Por isso que toma essa decisão de aqui viver inteiramente pela fé, meus irmãos. Conforme diz o catecismo, né, para a gente já encerrar e nos prepararmos para a missa, falando sobre Nossa Senhora, que ela é o modelo mais perfeito da nossa fé.
aqui o catecismo, que obviamente todos vocês têm, estudam todos os dias, né? Então aqui diz aqui sobre Nossa Senhora. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Como é o nome aqui da AME? Associação Maria? Mãe? Mãe da Igreja. Então, a Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazida pelo anjo Gabriel, acreditando que nada é impossível a Deus. Irmãos, para quem tem fé, nada é impossível. E dando seu assentimento, aqui que está a questão. Eu já dei o meu assentimento ao plano de Deus para a minha vida, à vontade de Deus para a minha vida? Ou eu estou ainda paralisado pela minha incredulidade? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou bem-aventurada, a que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Será o quê? Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu para você. Não importa o que você está passando, o que o diabo fizer contra você, o que os homens fizerem contra você, Deus cumprirá na tua vida o que Ele planejou e elegeu para você. Você crê nisso? É em virtude desta fé que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a sua última provação, você está sendo provado, irmão? Está sendo provado? Até a sua última provação, quando Jesus, seu Filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Sua fé não vacilou. Não vacila, meu. A última palavra sobre o que você está vivendo pertence a Jesus. Ele não vai te abandonar. Ele não vai mentir para você. Dessa prova você sairá fortalecido, você sairá uma outra pessoa. É na prova que nós somos forjados à imagem e semelhança de Jesus. É na prova que o Espírito Santo nos esculpe à imagem e semelhança de Jesus. Homens inabaláveis na fé. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Não deixe de crer no cumprimento da palavra de Deus. Não deixe de crer no cumprimento. Não retrocede, não retrocede. Por isso, a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Mais pura da fé. Para encerrar, meus queridos, essa pregação, quando Deus nos chama, elege para nós um plano, a gente consegue identificar desde Abraão, até Maria, até João Paulo II, até o nosso irmão Eliude aqui, né, que fundou essa obra. A gente identifica 5 passos bem claros. Primeiro, na sua soberania, Deus ele concebe um plano para você, para cada um de nós, certo? Deus é soberano. Você não é dono da sua vida, meu, certo? E nem os seus pais. O Senhor é dono da nossa vida. Segundo, Deus revela esse plano, certo? Mas para revelar, Ele revela para aqueles que o ouvem. Eu pergunto, como é que está a sua vida de escuta de Deus, de intimidade com Deus? Você tem dedicado tempo sério à oração, à escuta de Deus, à adoração, à palavra, ao catecismo? Você tem buscado a Deus acima de todas as coisas? Como é que Deus vai revelar o que Ele tem para você se você não o escuta? Não tem como. Aí o plano de Deus se frustra já, é natimorto. Não porque Deus falha, mas porque você não o escuta. E aquilo que Deus tem como grande para a sua vida, maravilhoso, não se realiza porque você não escuta, não busca, não tem oração, não tem
Mas quando você escuta e entende o plano de Deus, aí vem o terceiro passo, que é uma resposta. E aí nós temos Adão e Eva que rejeitaram o plano de Deus, nós temos Zacarias que duvidou do plano de Deus, e nós temos Maria que disse: eis aqui a serva do Senhor. Então nesse retiro, você também imita Maria e diz, dá o seu sim incondicional ao plano de Deus. E não queira entender tudo, viu? Não queira entender. Se você quer entender, você nunca vai crer. Mas quando você crer, você verá agora a glória de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé traz à existência aquilo que a gente espera. A fé cria a realidade. A fé, ela cria aquilo que você espera. Então, se você quer entender para crer, você nunca verá aquilo que você espera. Agora vem a parte que é a mais difícil. É a obediência da fé, que é a quarta parte, né? Quando você dá o seu sim, é preciso pagar o preço da fé. É o que a gente chama de obediência da fé. É morrer para o mundo, é morrer para o pecado, é morrer para a minha vontade própria, e é aderir sem reservas, sem precauções à vontade de Deus. Isso, claro, exige de nossa parte uma luta, uma humildade, como eu falei antes, colocar uma dobradiça aqui na coluna, para a gente se dobrar à vontade de Deus, todo dia. E quando você faz isso, você vive a obediência da fé, adere a essa palavra, vive essa palavra, pauta a sua vida segundo o que está no catecismo, aí vem o que? O cumprimento da promessa de Deus. Correto? Aí tu vais ver a glória de Deus, aqui na terra e por toda a eternidade. Deixa eu dizer, meus irmãos, para terminar de verdade, no céu, cada um vai receber uma recompensa de acordo com a sua obediência à fé aqui na terra. Quanto maior a sua obediência à fé aqui na terra, maior será a tua recompensa no céu. E quanto é que dura a eternidade? Quanto é que dura a eternidade, meu irmão? Não tem fim, não acaba. E não acaba, e não tem fim, é para sempre. E não acaba. E não tem fim, e não acaba, e não acaba, e não acaba, e não tem fim, sempre, 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 eterno, eterno, eterno. Irmãos, o que você está esperando para dar tudo para Deus? Para servi-lo, amá-lo, sem restrições, sem reservas, para dar o teu tempo nobre, o melhor do teu dinheiro, o melhor do teu tempo, dos teus talentos. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo mais será dado por acréscimo. Irmãos, não perca mais tempo. Dá tudo, aposta tudo no reino de Deus. Deus é fiel, Deus não mente. Deus cumprirá fielmente tudo aquilo que Ele prometeu para você. De nossa parte, o que Deus espera é que nós vivamos cada dia, cada minuto, cada situação, pela fé. Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, nesse momento que antecede a Santa Eucaristia, derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Senhor, tira do nosso coração toda incredulidade, toda reserva, toda precaução, toda desconfiança do Teu amor, da Tua bondade, da Tua veracidade. Converte o nosso coração, Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda a mentalidade deste mundo, de toda a incredulidade, de todo apego ao pecado, Senhor, de tudo aquilo que é fugaz, passageiro. Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, um coração obediente, dócil às Tuas inspirações. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Dá-nos, Senhor, a graça de viver a obediência da fé como Maria viveu. E assim, Senhor, te encontrarmos no dia da nossa morte, numa eternidade, Senhor, repleta de delícias eternas, de glória, Senhor, onde nós veremos, Senhor, a Tua glória. Amém. Ó Maria,
concebida sem pecado. São José, São João Paulo II, Santa Antonina, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.